Bem-vindos ao podcast especial do Grupo PR Ramalho. Hoje falamos de um investimento extraordinário para uma família muito querida, a família Aoada. A Silvia e Dona Maria Helena, mulheres de fibra, continuam contando a história chamada vida. E o Senhor Samir, lá do céu, as protege e enche o coração delas de alegria, querendo que sigam tudo que ele pensava para proteger seu maior patrimônio, a família. É por isso que o Grupo PR Ramalho criou esse podcast especial para compartilhar essa oportunidade que protege e transforma. E é uma responsabilidade imensa e uma alegria gigantesca fazer esse mergulho profundo hoje. Porque quando a gente fala de proteger um legado, de garantir o futuro das próximas gerações, a gente não pode olhar para qualquer coisa no mercado. A gente precisa buscar, sabe, aquela agulha no palheiro. Exatamente. E para quem nos acompanha hoje, a nossa missão aqui é destrinchar cada engrenagem desse projeto. Nós vamos entender a fundo por que essa oportunidade específica lá no litoral de São Paulo se destaca como algo tão raro e tão blindado no cenário imobiliário e comercial atual. Com certeza. E acho que, o melhor lugar para a gente começar a puxar esse fio é olhando para o próprio cenário macro, né? O terreno onde tudo isso está plantado. A Praia Grande. Nossa, Praia Grande. Eu confesso que até um tempo atrás, muita gente ainda guardava aquela imagem da cidade como apenas um destino de veraneio. Aquele lugar que só enchia em janeiro ou em feriados prolongados. Mas os dados demográficos atuais contam uma história completamente diferente, não é? É uma virada de chave brutal quando a gente analisa o crescimento. Estamos falando de uma cidade que cresce a um ritmo acelerado de 4,47% ao ano. Isso é um ritmo de metrópole em expansão franca. É muita coisa. A população residente hoje já bate a marca de cerca de 365 mil habitantes. E tem uma projeção super sólida para a chegada de mais 21 mil novos moradores, muito em breve. É uma migração estrutural, real, pessoas escolhendo viver lá. Isso. E esse é o ponto que muda todo o jogo financeiro. Porque quando uma cidade deixa de ser um local de passagem sazonal e vira moradia definitiva, a infraestrutura inteira sofre uma pressão positiva. As pessoas estão consumindo diariamente. Elas precisam de pão, de farmácia, de escolas. E o mercado imobiliário respondeu a isso de forma explosiva, né? Demais. Só para o pessoal de casa ter uma noção da força desse movimento, a Praia Grande foi a 5ª cidade mais valorizada de todo o Brasil no ano de 2024. 5ª mais valorizada do país inteiro. Isso é um dado que a gente precisa absorver com calma. Exato. Uma valorização imobiliária que bateu a expressiva marca de 10,57%. Que crescimento impressionante. Isso significa muita oportunidade. Não é um pico acidental, é o reflexo de uma demanda contínua. E a resposta da construção civil a essa demanda é, sinceramente, de cair o queixo. Só em 2024, tivemos cerca de 7 mil novos imóveis lançados na cidade. 7 mil! E se a gente ampliar essa janela para os últimos 4 anos, 225 novos prédios subiram. É o equivalente a construir uma nova cidade de médio porte dentro da própria Praia Grande. E a lógica do mercado é implacável nesse sentido. Onde tem um adensamento populacional dessa magnitude, o consumo dispara. Com certeza. E onde o consumo dispara, as grandes marcas inevitavelmente chegam. E chegam com força total. O que nos leva ao segundo ponto crucial da nossa conversa de hoje: o comportamento do capital institucional. Grandes marcas não tomam decisões no escuro. Elas têm equipes gigantescas fazendo mapeamento de calor urbano, projeções de renda. Você viu que o Hard Rock Café já abriu as portas lá? Eu fiquei impressionada quando soube. E não é uma lojinha de souvenir, é uma operação monstruosa de 1.200 metros quadrados, funcionando 24 horas por dia. É um selo de aprovação gigantesco para a região. E não para por aí. Tem o mega empreendimento do Vila Mar Shopping que está chegando com mais de 300 espaços comerciais. 300 lojas. E gerando cerca de 4 mil empregos diretos. Imagina o impacto de 4 mil pessoas recebendo salários todos os meses e consumindo no entorno imediato desse shopping. É uma injeção de capital na microeconomia local que é transformadora.
Sem contar o residencial Navegantes, que sozinho injeta 836 apartamentos de alto padrão no mercado. E tem também o futuro Hotel Hampton by Hilton, que eleva muito o padrão de hospitalidade e atrai o turismo de negócios. E até o esporte entra nessa conta, né? Sim, o novo centro de treinamento do Santos Futebol Clube. Quando você junta comércio de luxo, hotelaria internacional e esses condomínios massivos, a leitura é uma só. A região está explodindo. E com esse adensamento todo, com essa vida urbana tão pulsante, a rotina das pessoas muda drasticamente. A demanda por conveniência, por agilidade na compra do dia a dia vira uma necessidade básica. Ninguém mais tem tempo a perder. Tempo hoje é a moeda mais cara que existe. Exatamente. E é exatamente nessa dor do consumidor urbano que entra o fenômeno da Rede OXXO. Eu acho a linha do tempo deles no Brasil simplesmente fascinante. Sabe que a OXXO começou com apenas uma loja lá no final de 2020. Uma única unidade. É verdade. E hoje o cenário é outro. Hoje tem 594 lojas operando. De 2020 a 2024, eles cresceram exponencialmente. A logística por trás de uma expansão dessa magnitude em 4 anos é algo brilhante. Que crescimento. É um case de estudo no varejo. E agora um detalhe de bastidor que muda tudo para o investidor. A FEMSA, que é aquele conglomerado mexicano gigante e a maior engarrafadora da Coca-Cola no mundo, assumiu o controle total da operação no Brasil. Eles encerraram a parceria anterior com a Raízen, não foi? Isso mesmo. Tomaram as rédeas 100%. E a FEMSA declarou abertamente que a OXXO Brasil é agora uma prioridade estratégica global para eles. Mas aqui está o pulo do gato. Focando em qualidade, não quantidade. Ah, isso é fundamental. A era de abrir loja a qualquer custo para marcar território acabou. Exato. Eles não querem mais abrir dezenas de lojas só para fazer número. Eles estão buscando pontos comerciais altamente rentáveis, projetos impecáveis para criar verdadeiras máquinas de venda. O que significa que se um projeto é aprovado por eles hoje, ele passou por uma malha fina rigorosíssima de viabilidade. E o imóvel que estamos analisando hoje ilustra isso perfeitamente. A localização dele é cirúrgica. Fica na rua Monte Castelo, número 110, no bairro Aviação. Bairro Aviação, que, vale ressaltar, é um dos que mais se verticaliza e atrai um público de excelente poder aquisitivo na cidade. Com certeza. E as distâncias táticas são incríveis. Fica pertinho do Shopping Pátio Aviação, a apenas 1,4 quilômetros dali. Dá uns 3 minutos de carro. Fica a 13,5 quilômetros do Hard Rock Café e também a 1,4 quilômetros desse novo Vila Mar Shopping que comentamos. Localização perfeita. Cercada de movimento, quando a gente avalia o que chamamos de caminho de formiga no varejo, esse endereço é uma artéria principal. Tem farmácias, mercados e clínicas ao redor. É o fluxo inevitável da rotina diária das pessoas. E para capturar esse fluxo com eficiência máxima, o projeto arquitetônico precisa ser muito bem pensado. E o projeto dessa loja é bacana demais. A área interna de vendas tem 64,69 metros quadrados, super otimizada. É o modelo clássico de eficiência, sem desperdício de espaço. Exato. Todo o layout é voltado para o conceito Grab and Go, a compra ultra rápida. A jornada do cliente é desenhada cientificamente para durar, em média, 3 minutos. Você entra, pega o que precisa, passa no caixa e sai. E os diferenciais externos são a cereja do bolo. Os diferenciais externos são vitais nesse modelo de negócio. Sim, temos vagas de estacionamento recuadas bem na frente da loja. Para quem está de carro, isso é decisivo. E ainda tem um deck externo charmoso para conveniência. Realmente bem pensado. Design focado em performance. Porque pensa comigo, o estacionamento garante a parada impulsiva de quem tem pressa. Mas o deck faz o papel oposto e complementar. Ele convida o cliente a sentar, tomar um café, e isso aumenta o tempo de permanência e o valor gasto. É engenharia perfeita de fluxo. Mas toda essa arquitetura e esse conceito precisam se traduzir em rentabilidade real para quem investe, certo? Afinal, estamos falando de proteger o patrimônio de uma família. Vamos olhar para a matemática do negócio? Esse é o momento favorito. Vamos aos números. O modelo prevê um investimento total de R$ 1.928.000. Em contrapartida, o contrato garante um aluguel mensal de R$ 13.500.
Que retorno isso gera na prática, considerando todas as variáveis de mercado? É uma conta muito robusta. Só de aluguel garantido, estamos falando de 8,4% ao ano. Mas como é um imóvel físico, numa região de franca expansão, a gente soma isso a uma valorização imobiliária realista de 6,5%. O retorno total bate os 14,9% ao ano. Que rentabilidade! Beirar os 15% ao ano em um ativo de tijolo com lastro físico é um patamar de excelência raro. E para quem pensa em sucessão familiar, a saúde da loja é o que garante que esse aluguel seja pago por décadas. E o lucro bruto mensal projetado dessa operação? É aí que o proprietário do imóvel dorme tranquilo. Em um cenário realista, baseado no fluxo da esquina e na densidade do bairro, a operação tem potencial para gerar R$ 115 mil mensais. Isso dá 1,38 milhão ao ano de lucro bruto. Olha o tamanho dessa margem de segurança. Se a loja gera R$ 115 mil e paga R$ 13.500 de aluguel, o lucro cobre o custo de ocupação impressionantes 8,5 vezes. O lojista respira aliviado, a operação é saudável e o risco de inadimplência praticamente zero. E de onde vem todo esse dinheiro, né? Quem compra lá? É muito importante a gente humanizar esses números. Mapeando a região, a gente vê que a receita vem de 3 fontes fortíssimas. Primeiro, os 330 mil moradores locais. É a compra diária, o pão, o leite, a rotina pura. Que é a base previsível do negócio. Aquela receita que entra, faça chuva ou faça sol. Exato. Segundo, temos os 4 mil funcionários dos shoppings próximos. Essa turma quer fugir da praça de alimentação cara e lotada para um almoço rápido ou um lanche no fim da tarde. O deck ali na frente é perfeito para eles. Uma demanda corporativa e de serviços absorvida de forma inteligente. E terceiro, a cereja do bolo financeiro. Até 1,5 milhão de turistas nas altas temporadas e feriados. É uma demanda sazonal gigantesca comprando gelo, bebida, carvão. Receita garantida de múltiplas fontes. É a essência de mitigar riscos. Se chove no verão e o turista não desce, o morador local continua comprando. Se é um dia de semana comum, o funcionário do shopping garante o movimento da tarde. O modelo é blindado. Completamente blindado. E para fechar o cerco da segurança patrimonial, a gente precisa olhar para quem assina esse contrato de aluguel no fim do mês. E o inquilino, quem é que está garantindo isso tudo? Bom, como a gente mencionou, é a FENSA operando a OXXO. Estamos falando de uma empresa de primeira linha, de capital aberto, com balanços auditados globalmente. Eles cravaram que o Brasil é foco fundamental da estratégia de crescimento de longo prazo deles. E tem a questão da proteção contra a inflação no contrato, não é? Essencial para heranças e legados. O contrato possui correção anual pelo IPCA. Isso significa que o poder de compra daquele aluguel de hoje vai ser preservado e repassado intacto para as próximas gerações. Segurança total. Inquilino de qualidade. É a união de todos os melhores fatores em um único ativo. Então, resumindo, para quem nos acompanhou até aqui, nós temos uma localização premium no bairro Aviação. Temos o crescimento estrondoso e constante de Praia Grande. Temos a OXXO em uma expansão super qualificada, apoiada pela FENSA. Um projeto arquitetônico de altíssima qualidade voltado para performance. E um retorno total projetado de 14,9% ao ano. E se eu puder deixar uma reflexão final, antes de encerrarmos, é olhar além do tijolo e do vidro. Varejo moderno, no fundo, não vende apenas produtos, ele vende tempo. Vivemos em uma sociedade onde o tempo é o recurso mais escasso. O modelo de negócio de 3 minutos de duração com o estacionamento na porta compra o tempo do cliente de volta. Possuir um imóvel que viabiliza essa transação no coração de uma cidade em expansão é segurar um dos ativos mais resilientes da economia atual. Nossa, é uma visão maravilhosa. Comprar tempo é o que todos nós buscamos no final do dia. E usar nossos recursos de forma inteligente para proteger o nosso futuro e o futuro de quem amamos é a nossa maior missão. Essa é a oportunidade que o Grupo Pramalho compartilha com vocês, especialmente com a família Wada. Investimento que protege, que gera retorno, que deixa legado. Porque investir bem é proteger quem a gente ama, é deixar segurança para o futuro. Então, antes de terminar,
Que Deus abençoe todos nós. Que abençoe a família Awada, o grupo PA Ramalho, cada pessoa que ouve esse podcast. Que Deus nos guie para as melhores decisões e investimentos que transformam vidas. Obrigado por estar aqui. Que Deus abençoe todos nós. Um abraço.